Olá, pessoal! Vamos fazer aqui um resumo bem direto ao ponto dos principais conceitos de fisiologia, com base nas aulas do professor Elson Silveira. A ideia é guiar o estudo de vocês para a prova, revisitando aqueles pilares que sustentam todo o funcionamento do corpo de um animal. Vamos lá! A fisiologia, no fundo, tenta responder essa grande questão. Como é que um organismo tão complexo consegue manter a ordem, consegue se manter vivo, num universo que tende o tempo todo à desordem, ao caos? A resposta está nos processos dinâmicos que a gente vai ver agora. Antes de mais nada, é fundamental a gente separar as coisas. Pensa assim, se a anatomia é a foto, o mapa das estruturas, a fisiologia é o filme. Ela não pergunta só o que é essa peça, mas sim como ela funciona. E mais importante, por que ela funciona desse jeito. É a essência do movimento, das funções, da comunicação que mantém a vida. E para a gente entender essa dinâmica toda, a gente precisa de um conceito-chave do Claude Bernard, o meio interno. Imagina só, as células do corpo de um cão, de um gato, elas não vivem em contato com o ar ou com a comida. Elas vivem mergulhadas num mar particular, que é o líquido extracelular. É a estabilidade desse marzinho interno que permite que a vida aconteça. E isso já nos joga direto para o nosso primeiro grande tema. Como é que o corpo consegue manter esse meio interno estável? Através de um princípio fundamental chamado homeostásia. Agora, presta atenção nessa palavra, dinâmico. Homeostase não é um equilíbrio parado, tipo uma gangorra equilibrada sem ninguém. É um estado que está sempre se ajustando, um steady state. O corpo está o tempo todo gastando energia, gastando ATP para manter a temperatura, a glicose, tudo numa faixa bem apertadinha, mesmo que o mundo lá fora esteja uma bagunça. E como é que esses ajustes são feitos? Através de sistemas de controle que funcionam que nem o termostato do ar-condicionado. Eles sempre têm três partes. Um sensor, que percebe que algo mudou. Um centro de integração, que geralmente é o cérebro, que compara essa informação com o valor ideal. E um efetuador, que é o músculo ou a glândula que vai lá e corrige o problema. E o pulo do gato é que quase todos esses sistemas funcionam por feedback negativo. Negativo aqui não quer dizer que é ruim, tá? Significa que a resposta do sistema vai contra o estímulo que começou tudo. Se a temperatura sobe, o sistema trabalha para baixar. É isso que gera estabilidade. O feedback positivo é bem mais raro, ele amplifica o sinal, que nem nas contrações do parto, levando a um evento que explode e acaba. E para a gente ver um exemplo extremo de adaptação homeostática, olha só a girafa. É um milagre da fisiologia. Para conseguir jogar sangue lá no cérebro a 2 metros de altura, ela precisa ter uma pressão arterial absurda. E para não estourar os vasos lá das patas, ela tem uma pele super grossa que funciona como uma meia de compressão natural. Incrível, né? Certo, já entendemos o conceito de controle. Mas o que exatamente o corpo controla com tanto rigor nesse meio interno? Basicamente, água, íons e o pH. Vamos ver cada um. Para começar, mais da metade do peso do animal é água. Só que essa água não está toda misturada. A maior parte dela, uns 2/3, está lá dentro das células. É o líquido intracelular. Aquele 1/3 que sobra, do lado de fora, é o nosso famoso meio interno. Mas o mais importante não é nem a água, é a distribuição dos íons. A vida, gente, depende fundamentalmente disso aqui. Muito sódio do lado de fora da célula e muito potássio do lado de dentro. Essa diferença de concentração é como se fosse uma pilha, uma bateria, que armazena energia para tudo, desde um pensamento até a contração de um músculo. Outra variável que é controlada de forma obsessiva é o pH do sangue. O valor normal é 7,4. Uma variação mínima para 7,0 ou para 7,7 já pode matar o animal. E por quê? Porque as proteínas, que são as máquinas que fazem tudo funcionar na célula, elas são muito sensíveis. Se o pH muda, elas perdem a forma e simplesmente param de funcionar. Para evitar esse desastre, o corpo tem um sistema de defesa em 3 camadas. A primeira linha, que age em segundos, são os tampões químicos do sangue, como o bicarbonato. A segunda, que age em minutos, é o pulmão, controlando a respiração para jogar CO2 fora. E a terceira, que é mais lenta, mas é a mais poderosa, são os rins, os únicos que conseguem eliminar de vez os ácidos do corpo. E se a gente quiser ver isso em escala industrial, é só olhar para os ruminantes. A fermentação lá no rumen produz ácido o tempo todo, sem parar. Para neutralizar essa acidez, um boi chega a produzir 150 litros de saliva por dia. Essa saliva é basicamente uma solução de bicarbonato, um mega tampão para manter o pH do rumen estável.
É a homeostase em ação massiva. Tudo bem, mas o que é que fisicamente mantém o sódio fora e o potássio dentro? O que separa um meio interno do meio intracelular? A resposta está na membrana celular. Vamos entender como ela controla quem entra e quem sai. Basicamente, tem dois jeitos de atravessar a membrana. O transporte passivo é como descer uma ladeira, é sempre a favor da concentração, não gasta energia nenhuma. Já o transporte ativo é o contrário, é como subir a ladeira, vai contra a concentração e para isso precisa de um motor, precisa gastar energia, precisa de ATP. E o motor mais importante da célula é esse aqui, a bomba de sódio-potássio. É ela que trabalha sem parar para criar e manter aquela diferença de íons que a gente viu. Ela é uma máquina incansável que gasta ATP para chutar 3 sódios para fora e puxar 2 potássios para dentro. A maior parte da energia que um neurônio em repouso gasta é só para alimentar essa bomba. Um conceito prático aqui é a saturação dos transportadores. Imagina uma porta giratória. Só dá para passar um de cada vez. Tem um limite de velocidade. No diabetes, tem tanta glicose no sangue que os transportadores que deveriam pegar essa glicose de volta lá no rim ficam sobrecarregados, saturados. Eles não dão conta. O que sobra acaba vazando na urina. Essa é a explicação fisiológica para a glicosúria. Agora vamos juntar as peças. A gente viu que a bomba de sódio e potássio cria uma diferença de íons, certo? Essa separação de cargas elétricas cria uma voltagem na membrana. E é usando essa eletricidade que as células nervosas e musculares se comunicam. É a linguagem delas. Quando um neurônio está quieto, em repouso, ele não está eletricamente neutro, não. O lado de dentro dele é negativo em relação ao lado de fora. É como se fosse uma pequena pilha carregada, com uns menos 90 milivolts. E essa negatividade toda é criada principalmente porque a membrana deixa o potássio, que está super concentrado lá dentro, vazar um pouquinho para fora, levando suas cargas positivas junto com ele. O potencial de ação é o sinal elétrico, é o disparo. É uma inversão rapidíssima dessa voltagem. Acontece assim: um estímulo chega e atinge um certo nível, um limiar. Isso abre os portões para o sódio. O sódio que está doido para entrar, entra com tudo e o interior da célula fica positivo. Isso é despolarização. Imediatamente depois, os portões de sódio se fecham e os de potássio se abrem. O potássio sai e a célula volta a ficar negativa. Isso é a repolarização. E pronto, o sinal foi disparado. Agora, para esse sinal viajar super rápido, num nervo longo, como o que vai do cérebro até a pata de um cavalo, a natureza inventou uma solução genial, a bainha de mielina. Ela funciona como a capa de plástico de um fio elétrico, isolando o axônio. Isso força o sinal a saltar de um ponto sem isolamento para o outro. Essa tal de condução saltatória é absurdamente mais rápida e eficiente. E olha que legal a aplicação clínica disso. Como é que um anestésico local, tipo a lidocaína, funciona? De uma forma muito elegante. A molécula da lidocaína vai lá e simplesmente entope o canal de sódio. Se o sódio não consegue entrar, não tem despolarização. Se não tem despolarização, não tem potencial de ação. A mensagem de dor até criada lá na ponta do nervo, mas ela nunca consegue ser enviada para o cérebro. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação para vocês pensarem. A gente viu o controle do pH, dos íons, da água, dos sinais elétricos. Pensando clinicamente, na vida real, qual desses sistemas, se falhar, representa a ameaça mais rápida, mais devastadora para a vida do animal que está ali na sua frente? A resposta a essa pergunta é o que conecta toda essa fisiologia básica à realidade da emergência veterinária.